Meu pai trabalha sempre, portanto, também eu trabalho. É aquilo, irmãos e irmãs, que Jesus vai afirmar para os judeus e que despertará nos judeus a sua ira, a raiva, de modo mais violento, porque nos diz o evangelista, quando Jesus diz isso, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, a partir de agora, na liturgia da palavra da igreja, nós vamos encontrar cada vez mais este conflito entre Jesus e as autoridades judaicas. Conflito que vai crescendo cada vez mais, a tal ponto que os judeus decidem então matar a Jesus. Tão grande era o seu ódio, tão grande era a sua raiva por aquilo que Jesus dizia, por aquilo que Jesus fazia. Aqui, irmãos e irmãs, está dito também o motivo. Os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, ou seja, Jesus, na concepção e na mentalidade deles, tinha violado o sábado ao fazer a cura de um paralítico num dia de sábado. Um paralítico que, conforme a leitura de ontem, há 38 anos estava paralisado. Há 38 anos ficava ali perto da piscina de Betesda para ser curado assim que a água se agitasse. Mas ele diz para Jesus, quando a água era agitada e eu estava chegando próximo, um outro entrava na minha frente. Jesus diz para ele, pega a tua cama, levanta-te e anda. E o paralítico pegou a cama e saiu andando. Só que Jesus fez isso em um dia de sábado. E para os judeus, não era permitido àquele homem carregar aquela cama. E eles até vão interrogar o homem: por que estás fazendo em dia de sábado o que não é permitido? Um trabalho, porque era entendido como trabalho. E então, o homem que havia sido curado, ele vai dizer: aquele que me curou disse, pega a tua cama, levanta-te e anda. Ora, irmãos e irmãs, se Jesus encontra-se com aquele homem no dia de sábado e faz a cura que ele esperava há 38 anos, ele por acaso não ia obedecer a Jesus que pediu, levanta-te, pega a tua cama e anda? Ele iria ficar ali esperando o sábado passar, porque ele não podia fazer nenhum trabalho? Ele entendeu que Jesus, com o seu poder de dar a ele a graça da cura, tinha também o poder de dizer a ele: levanta-te, pega a tua cama e anda. Os judeus ficaram furiosos com esta cura de Jesus. E como já disse aqui outras vezes e repito, Jesus gostava também de provocar. Jesus gostava de uma provocação. Jesus gostava, como a gente diz no ditado popular, de catucar a onça com vara curta. Porque de fato, se tinha tantos outros dias para Jesus curar, e ele tinha o poder em qualquer dia, porque ele cura logo num dia de sábado? Para justamente provocar as autoridades judaicas.
para provocá-los a uma reflexão. Esse homem passou 38 anos aí deitado. A gente nunca teve poder para curar, mas agora a gente quer proibir ele de andar, porque ele está obedecendo a Jesus. Agora a gente quer proibir Jesus de curar num dia de sábado, mesmo que a gente não tenha poder para curar esse homem nem um dia da semana. Jesus queria que eles refletissem: que poder é este que age neste homem? E porque este poder agindo nesse homem, ele realiza a cura num dia de sábado? Ao invés de pararem para refletir, os judeus alimentaram no seu coração o ódio contra Jesus, a inveja contra Jesus, porque eles não podiam fazer uma cura daquela e ainda estava querendo proibir Jesus de fazer a cura. Por isso o evangelista vai dizer: então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, fazendo uma cura, chamava a Deus o seu Pai. Era proibido também chamar a Deus de Pai, porque Jesus usava uma expressão carinhosa para se referir a Deus, Abá, que era uma expressão que significava papai ou papaizinho. E eles não aceitavam que a Deus alguém se dirigisse chamando a ele de papai ou papaizinho. Deveria sempre chamar o Todo-Poderoso, o Senhor, Adonai, Elohim. Era aquele, portanto, que era o Todo-Poderoso e que ninguém poderia se atrever a chamá-lo de papai ou de pai, como Jesus lhe chamava. Por isso, irmãos e irmãs, nós nem compreendemos a força e a revolução que Jesus causa ao ensinar os seus discípulos a chamar a Deus de Pai. Porque a gente cresceu assim, chamando a Deus de Pai. Para Deus, para nós, é a coisa mais natural possível, é chamar a Deus de Pai, devido à oração do Pai Nosso. A gente já aprende desde a infância, é uma das primeiras orações que o pai e que a mãe têm obrigação, dever e missão de ensinar ao filho ou à filha. Ali o pai ou a mãe já ensina que Deus é Pai. O medo que a gente vai tendo de Deus é o medo que inclusive o pai e a mãe também vão colocando. Porque ao mesmo tempo em que ensina que Deus é Pai, estão sempre procurando colocar medo na criança. Não faça isso, senão Deus castiga. Deus castiga. Deus castiga. E aí a gente cresce com essa mentalidade. Deus é Pai, mas é um Pai que está sempre querendo castigar se a gente algo de errado fizer. Como então a gente vai conciliar dentro de nós estas duas imagens? Um Deus que é Pai e que, sendo Pai, ama, um Deus que perdoa e um Deus que acolhe, mas também um Deus que castiga, um Deus que está atento sempre aos nossos erros, para que, assim que nós cometê-los, Ele possa então nos castigar. Assim, irmãos e irmãs, Jesus veio nos revelar esta verdade. Deus é Pai, Pai que ama, Pai que perdoa, Pai que não castiga, mas que a vida traz sempre as consequências de tudo aquilo que a gente faz. Pai que retribui sempre por aquilo também que a gente realiza. Não é que Ele castiga, é que a gente recebe também o prêmio em razão daquilo que a gente fez, como vai então dizer
Até aqui também, Jesus neste evangelho. Ou chegará o tempo em que todos que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho. Aqueles que fizeram bem ressuscitarão para a vida eterna. Aqueles que praticaram mal ressuscitarão para a condenação. Não foi o Pai quem os condenou, foi cada um quem fez este caminho com as suas escolhas. Foi cada um que, com as suas escolhas diárias, escolheu, decidiu pela sua própria condenação. E assim, irmãos e irmãs, a gente tem então esta revelação de Jesus, de um Deus que é Pai, mas de um Deus que trabalha sempre. Como ele vai referir, meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho, porque faço o que vejo o meu Pai fazer. Qual é o trabalho de Deus? É manter, é sustentar, é governar este mundo, noite e dia, dia e noite. Deus está sempre governando este mundo, e este governar de Deus é o seu trabalho, feito com amor, feito com bondade, feito com misericórdia. É assim, irmãos e irmãs, que Jesus mostra que Deus trabalha cuidando sempre dos seus filhos. Trabalha cuidando sempre da humanidade por ele criada. Trabalha cuidando sempre daqueles que são bons e daqueles que são maus, porque diz Jesus em outra parte do Evangelho, ele faz cair a chuva sobre os bons e sobre os maus, sobre quem presta e quem não presta. Deus trabalha sempre, e este trabalho de Deus é o trabalho para nos sustentar, é o trabalho para nos governar, é o trabalho para nos manter a vida. Por isso o salmista vai dizer, não dorme nem cochila aquele que é o guarda de Israel. Deus é como esta mãe, que quando tem ali o seu filho meio adoentado, ela é capaz de passar a noite inteira acordada, vendo lá sempre o filho, olhando sempre a cada instante, vendo se está tudo normal, se o filho não está com febre, se o filho não está doente, se o filho não está piorando, se o filho não está melhorando, se o filho precisa de um atendimento médico, se o filho precisa ser transportado até uma unidade de saúde. Deus é este Pai que está sempre cuidando de nós. Embora nós tenhamos o dia para o trabalho e a noite para o descanso, Deus nunca descansa, como diz o salmista, não dorme nem cochila aquele que é o guarda de Israel. Deus trabalha sempre, e o trabalho de Deus é para nos governar, é para nos sustentar, é para nos manter neste mundo, para manter a criação. Assim, irmãos e irmãs, que nós olhemos sempre para este Deus, que cuida sempre, que trabalha sempre para cuidar de cada um de nós, e peçamos a Ele a graça de termos nele, de o vermos como um Pai, Pai de bondade, Pai de misericórdia, Pai que está sempre preocupado com cada um de nós, seus filhos e filhas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meditemos, irmãos e irmãs, nesta palavra que diz Jesus acerca do cuidado do Pai para com cada homem e cada mulher, para com toda a humanidade. Meu Pai trabalha sempre, portanto, também eu trabalho.